Em 2016, um plebiscito decidiu por pequena maioria que o Reino Unido deveria deixar a União Europeia. A saída ficou conhecida pela expressão Brexit, uma abreviação de British Exit. O resultado do plebiscito gerou um debate sem fim. O primeiro-ministro David Cameron renunciou e a sucessora dele, Theresa May, também não conseguiu apoio no parlamento para fazer a retirada do Reino Unido da União Europeia. De acordo com a legislação que regulamenta o funcionamento do bloco europeu, a saída de um país deve ser feita até 2 anos depois da notificação oficial. No caso do Reino Unido, o prazo acabou em março de 2019. A primeira-ministra Theresa May não conseguiu aprovar um acordo de saída junto ao parlamento britânico, o que provocou a saída dela do cargo. Quem assumiu foi o ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, que prometeu em campanha cumprir o prazo para a saída, 31 de outubro deste ano, com ou sem acordo. Para entender melhor o que é o Brexit e o seu impacto no cenário mundial, o Planeta Azul conversou com o professor de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado, Carlos Augusto Pódio. Confira. Qual é a origem do Brexit? Eu acho que é um conjunto de apostas equivocadas do Partido Conservador. Começa lá atrás com o David Cameron, que era primeiro-ministro à época, tentando aplacar uma parte importante da direita britânica que pressionava para uma saída do Reino Unido da União Europeia. Então o David Cameron decide fazer um referendo. E a ideia do David Cameron ao fazer o referendo era que esse referendo fosse, o resultado do referendo fosse que a população decidisse por não sair da União Europeia, né? O próprio David Cameron, ele faz campanha contra a saída do Reino Unido da União Europeia. A ideia dele era que, com o final desse referendo, o assunto ia morrer por aí mesmo, ele conseguiria aplacar, portanto, elementos dentro do Partido Conservador que já estavam cada vez mais apoiando uma saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, como a gente sabe, o que acontece é que a surpresa que acontece em 2016 é que a população decide, por fim, por sair da União Europeia. O David Cameron, por sua vez, renuncia e aí entra a Theresa May. A Theresa May também vai cometer um equívoco importante. Quando a Theresa May assume, já nessa confusão de como decidir como é que o Brexit vai ser feito, ela faz uma outra aposta que acaba dando errado. Ela tinha a impressão de que o Partido Conservador, de fato as pesquisas mostravam isso, que o Partido Conservador estava muito bem naquele momento e que o Partido Trabalhista, que era a oposição, estava muito mal, e portanto a Theresa May ela chama uma nova eleição, sem necessidade, para aumentar a maioria que os conservadores tinham no parlamento e poder negociar mais tranquilamente o Brexit com uma maioria confortável no parlamento. Ora, o resultado desta eleição é um desastre completo para Theresa May e para os conservadores, eles perdem cadeiras e aí ninguém passa a ter maioria dentro do parlamento britânico. Os conservadores agora, para aprovar qualquer tipo de acordo, eles precisam de uma coligação com outros partidos, o que inclui o Partido Unionista da Irlanda do Norte, que é um partido que tem causado muitas dificuldades dentro do parlamento por conta das questões que envolvem o status da Irlanda e da Irlanda do Norte na questão do Brexit. Então, disso surge uma confusão tremenda. A própria Theresa May vai renunciar e finalmente assume o Boris Johnson. O Boris Johnson é o primeiro-ministro dessa leva. Vamos só lembrar que nós estamos falando aqui de 3 primeiros ministros do mesmo partido. São todos primeiro-ministro do Partido Conservador. Só que o Boris Johnson é o primeiro desses 3 que, de fato, é um defensor árduo do Brexit, ao contrário da Theresa May, ao contrário do David Cameron. Então, portanto, agora cabe ao Boris Johnson, com esse parlamento, que é resultado, que é produto daquela eleição que a Theresa May chamou e que resultou num parlamento muito mais fragmentado, negociar o Brexit nesse contexto, que é um contexto muito mais difícil. A gente consegue observar que a sociedade britânica, a política britânica hoje, ela se reorganizou em torno do tema do Brexit. Hoje em dia, questões que antes eram relevantes, as pessoas se definem menos como membros do Partido Conservador ou Trabalhista, ou mais como pró ou contra o Brexit. Foi completamente reorganizada a política britânica em torno desse tema, que me parece que é um dos temas que mais tem causado problemas e confusão na política britânica nos últimos séculos, eu diria. O que levou a esse resultado?
que acontece é que isso a gente verificou em diversos países europeus e temos verificado o que vem acontecendo. Há uma onda mais anti-imigração na Europa em diversos países. A Inglaterra não ficou de fora dessa onda. O que acontece é que se formou um partido britânico chamado Partido da Independência do Reino Unido, né, o UK IP, né, Independência do Reino Unido. Esse partido ele começou a ganhar muita proeminência, começou a ganhar muita força. Só que ele começou a ganhar muita força às custas do Partido Conservador. Então, portanto, disputando espaço ali na direita britânica. E o David Cameron ele faz essa aposta como uma forma de tentar aplacar essas pressões que estavam acontecendo dentro dessa força política britânica para tentar ver se dava algum tipo de resposta. Ou seja, há uma pressão, há uma campanha muito grande para tirar o Reino Unido, e uma campanha que inicialmente tirar o Reino Unido da União Europeia, que era uma campanha que inicialmente era muito fraca, mas que com o tempo vai ganhando aderência, com o tempo vai ganhando força por parte da população britânica. Então, quando digo que é uma aposta equivocada, foi uma estratégia do David Cameron ao chamar esse referendo, que era uma estratégia para aplacar esses elementos que estavam pressionando para uma saída da União Europeia. Ele acreditava que isso era algo minoritário e que se ele chamasse o referendo e o referendo decidisse, a população decidisse por permanecer na União Europeia, o assunto estaria liquidado. Foi essa aposta equivocada que o David Cameron fez que deu origem aos problemas todos que nós estamos vendo hoje. E por que esse resultado? O que levou a isso? Hoje, olhando hoje 2019, está claro que o que aconteceu na Inglaterra em 2016 não era um caso isolado, né? Na verdade, o ano de 2016 foi um ano muito importante, porque foi o ano da saída, né, do Reino Unido, da decisão do público britânico de sair da União Europeia, né? E o ano da eleição do Donald Trump. E, portanto, após também 2016, a gente tem uma série de partidos e líderes que vêm com pautas muito semelhantes e que ou chegam ao poder ou, pelo menos, chegam muito perto disso e se fortalecem dentro dessas sociedades, né? E, com o tempo, a gente passou a justamente tentar estudar essas questões que você mencionou, ou seja, o que afinal de contas está acontecendo não apenas na sociedade britânica, mas nas sociedades do mundo desenvolvido, nos Estados Unidos e na Europa como um todo. A gente tem alguns elementos incomuns. Acho que um elemento importante, central, tanto da eleição do Trump como dessa decisão de sair da União Europeia, como de outros partidos populistas que têm surgido na Europa nesse contexto, é uma forte onda anti-imigração. A gente tem, a partir de 2011 nós temos a chamada Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe vai levar a uma transformação numa série de países, revoltas, numa série de países do Oriente Médio, dentre esses países, por exemplo, a Síria, né? O que acontece na Síria é que o Bashar al-Assad ele permanece no poder e não é derrubado, como outros líderes foram derrubados nessa onda da Primavera Árabe, só que isso causa uma guerra civil muito forte na Síria, né? E que vai ter, portanto, a maior onda de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Esses refugiados, em sua maioria, eles vão para a Europa, né? Muitos deles vão acabar entrando na Europa e se espalhando por uma série de outros países. Isso é só um elemento, né, dentre outros, que a gente pode identificar, mas isso ajudou a criar uma onda muito forte anti-imigração. Isso a gente tem que somar com os problemas derivados da crise econômica de 2008. A partir de 2008, então nós temos uma combinação de fatores econômicos e sociais. Você tem a crise de 2008, onde você teve particularmente na base da pirâmide econômica e social dificuldades de se recuperar. O que acontece no pós-2008, os dados são muito claros, é que você tem uma recuperação muito rápida do topo da pirâmide, né? Mas a base da pirâmide passa a encontrar problemas para se recuperar economicamente, até porque a economia mudou muito de 2008 para cá, né? Por exemplo, é em 2008 que é lançado o Uber. O Uber é um símbolo, né, dessa nova economia e que tem criado algumas dificuldades para setores tradicionais se inserir nessas transformações importantes. Então você tem uma parcela e o eleitorado, de fato, que tem avançado essas pautas populistas de direita, é exatamente esse eleitorado que costuma ser um eleitorado mais velho, mais pobre, que mora em áreas rurais e que, portanto, se vê mais ameaçado por essas transformações. Então, um pouco
uma reação de parcelas importantes da população, notadamente nessas áreas rurais. Por exemplo, se a gente olhar a votação do Brexit, a cidade de Londres, a capital, votou contra o Brexit, né? Assim como aconteceu nos Estados Unidos, se você olha o padrão de voto do Brexit, são normalmente áreas mais afastadas, áreas rurais, é um padrão muito similar de voto entre aqueles que elegeram Donald Trump e aqueles que votaram a favor do Brexit, né? E essas pessoas estão, portanto, passando por transformações semelhantes que resume-se um pouco nessa reação à imigração dentro de um contexto de dificuldades econômicas, né? Acho que a isso se soma um terceiro fator importante, que a gente não pode deixar de lado ao olhar tanto o Trump quanto o Brexit, que é a questão das redes sociais, né? A forma como as pessoas se comunicam. Ficou muito mais fácil, por exemplo, espalhar as chamadas fake news, ou as notícias falsas, e as pessoas elas passam a se informar de forma muito fragmentada, né? Antigamente você tinha a opção de 3, 4 jornais, alguns canais de TV, agora você pode se informar o dia inteiro a partir de um blog ou de alguém que fica alimentando alguma informação que só reforça os seus próprios pontos de vista. Então isso causou também uma fragmentação muito grande em termos de como a sociedade consome informação, que teve como consequência uma fragmentação política. E a gente tem visto não só uma fragmentação, mas também uma polarização, que significa que as pessoas estão indo muito para os extremos do espectro político e o centro é que está se esvaziando, né? Tem uma disputa muito grande entre extrema esquerda e extrema direita, ou pessoas que estão caminhando mais para o extremo da esquerda ou mais para o extremo da direita, e o centro é quem está perdendo, quem está esvaziando nesse processo. Quando você tem um processo de polarização muito grande, há uma dificuldade também muito grande de você entrar em acordo, né, de você fazer compromisso. Quanto mais as pessoas estão afastadas ideologicamente, mais difícil é você chegar a um compromisso. E em democracias, se você não consegue chegar a um compromisso, isto é um problema para o funcionamento dessas instituições. O que está acontecendo com a população britânica para chegar a um resultado como esse, querer se separar da Europa? A única forma da gente responder essa pergunta fora do achismo é examinar o que dizem as pesquisas, né? E há pesquisas que respondem isso que você está falando. E, em geral, há duas formas de se fazer essa pergunta. As pesquisas perguntam o seguinte: se pudesse voltar no tempo e votar de novo um referendo, você votaria para sair ou para ficar? Hoje, uma parcela pequena, mas uma maioria pequena, né, uma maioria estreita da população, votaria para permanecer no Reino Unido. O próprio voto do referendo foi um voto estreito, né? Então, você teve pequenas mudanças, mas essas pequenas mudanças hoje significariam que a maior parte da população votaria para permanecer. No entanto, se você pergunta para a população, agora que foi feito o referendo, que foi decidido sair, o que você acha? A maior parte da população acha que tem que sair. Que agora, talvez até por uma certa exaustão desse processo, grande parte, isso é uma pesquisa que saiu recentemente, grande parte da população diz que uma vez decidido no referendo pela saída, não tem que se voltar atrás e devemos agora, de fato, sair e negociar, uma saída negociada. Parte mais expressiva da população é favorável a uma saída negociada. Então, é um pouco ambivalente essa questão, né? Mas, ao contrário também do que se diz, não é que houve uma enorme mudança de opinião na população britânica, houve uma pequena mudança, o próprio referendo foi muito apertado, e essa pequena mudança significa que hoje você tem uma pequena maioria que se colocasse diante deles a possibilidade de votar novamente, decidiria por permanecer. Mas uma vez decidido, uma vez votado isso em 2016, eles querem honrar o resultado do referendo. A população britânica, a pesquisa recente que mostra isso, quer honrar o resultado do referendo e que a União Europeia e que o Reino Unido deve sair da União Europeia. Quais são as perspectivas de solução e quais seriam as soluções? É muito difícil a gente dizer o que pode acontecer, porque eu diria que nem os próprios britânicos sabem exatamente o que está acontecendo. Você pergunta, inclusive, políticos britânicos que estão entrando num terreno completamente desconhecido e não sabem o que vai vir à frente. O próprio Boris Johnson, que diz que toparia uma saída sem acordo, para ele não está claro exatamente o que é um pouco a postura do vamos sair e ver o que acontece. Então, o que a gente pode desenhar são alguns cenários possíveis, né? Quer dizer, há a possibilidade, nós estamos falando aqui agora no momento em que o parlamento, neste exato instante, está discutindo
algumas possibilidades para manter, para honrar essa saída até o prazo do dia 31 de outubro. Né? Então, o que a gente viu nesta semana foi o Boris Johnson no parlamento britânico tentando de todas as formas pedir que o parlamento aceite aquele acordo para que seja de fato honrada a saída até o dia 31 de outubro, inclusive com ele ameaçando chamar novas eleições caso esse acordo não aconteça. Se ele chamar, veja só, se ele chamar novas eleições demoram pelo menos umas 4 semanas para você organizar. O que acontece ao longo dessas 4 semanas? Quanto tempo que vai ser pedido a extensão? A extensão tem que ser acordada, não basta o parlamento do Reino Unido decidir estender. A União Europeia tem que concordar com essa extensão. Então o acordo tem que ser feito entre o Reino Unido e a União Europeia. Aquilo que a gente chama, a complexidade desse acordo é porque é um acordo naquilo que a gente chama um acordo de 2 níveis. Né? Tem que fazer um acordo doméstico com o parlamento britânico e tem que construir um acordo no nível internacional com os outros membros da União Europeia. Isso é muito complexo, né? Na verdade, tem sido muito mais fácil negociar com os outros membros da União Europeia do que com o próprio parlamento britânico. Então, a possibilidade seria o Boris Johnson chamar uma nova eleição. E aí vai muito depender do resultado do parlamento que vai sair com essa nova eleição. Se a gente tomar por base as pesquisas atuais, devemos esperar um parlamento ainda mais fragmentado. E um parlamento ainda mais fragmentado vai ter ainda mais dificuldades de votar alguma coisa com relação ao Brexit. Portanto, nós estamos numa confusão política tamanha que é muito difícil a gente prever como é que o Reino Unido vai sair desta confusão. Uma das possibilidades disso acontecer é que haja a saída no dia 31 de outubro sem que tenha nenhum acordo. Gostou da nossa reportagem? Se inscreva no nosso canal. É muito simples. Basta entrar no nosso YouTube, clicar no botão inscreva-se e depois clicar no sininho para receber as nossas reportagens e entrevistas. Obrigado e até o próximo vídeo.